Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é a diferença entre o verbo vir e o verbo ver. No pretérito perfeito do indicativo. Vejamos a portada na tela, ó. O verbo vir. Começamos com o verbo vir, então. Ontem eu vim para o Rio de Janeiro. E já o verbo ver. Eu vi o Cristo Redentor e o Corcovado. Ó, então, começamos. Ó. O verbo vir e o verbo ver no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo é uma ação concluída no passado. Nós viemos para Manaus e vimos a Pororoca. Ó, nós viemos, é uma ação que a gente já fez, já terminou. Para Manaus e vimos a Pororoca. Em espanhol seria nosotros vinimos a Manaus e vimos la Pororoca. Então eu vou conjugar o verbo vir no pretérito perfeito. Eu começo com o verbo vir no pretérito perfeito, que é uma ação terminada. O verbo vir é no sentido de ir, deslocar-se. Então, eu vim. Ele, ela ou você veio. Nós viemos. Eles, ela ou vocês vieram. Eu vim. Ele, ela ou você veio. Nós viemos. Eles, ela ou vocês vieram. Em espanhol é o verbo venir. Yo vine. Él, ella, usted vino. Nosotros o nosotras venimos. Ellos, ellas, ustedes vinieron. Repetindo o verbo vir, que é no sentido de ir, deslocar-se, né? Eu vim. Ele, ela ou você veio. Nós viemos. Ele, ela ou vocês vieram. Ó, agora conjugamos o verbo ver. O verbo ver no pretérito perfeito do indicativo é no sentido de colocar atenção, né? Ó, o verbo ver, eu vi as pessoas na rua, né? Eu vi. Ele, ela ou você viu. Nós vimos. Aqui tem uma grande confusão. O verbo que tem com o verbo vir no presente, que também é nós vimos. Se você tiver dúvida, ó, revisa o verbo vir no presente, que o nós tem a mesma conjugação, tá? E eles, ela ou vocês viram. Então, repetindo o verbo ver. Eu vi. Ele, ela ou você viu. Nós vimos. Eles, ela ou vocês viram. Aqui o verbo ver em espanhol. Yo vi, ó, é igual. Ele, ella, usted viu. Nosotros ou nosotras vimos. Ellos, ellas, ustedes viram. Repetindo o verbo ver, eu vi. Ele, ela ou você viu. Nós vimos. Eles, ela ou vocês viram. Ó, então vamos fazer 8 frases com o verbo vir. E depois fizemos mais 4 com o verbo ver. Ó, então comecemos. Frases com o verbo vir no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é uma ação terminada. O primeiro, eu vim visitar os meus pais ontem. Eu vim visitar os meus pais. Pais são padres. Ontem, a pronúncia, né? Ontem, a nasalização. O-M, O-N. E E-N é E-I-N, ó, a pronúncia.
Em espanhol, eu vim a visitar meus padres ayer. Eu vim visitar meus pais ontem. A frase número 2, né? Com o verbo vir. Nós viemos de carro. De carro é o meio de transporte. Ó, de carro, de avião, todos são de. Só é a pé, a cavalo. Nós viemos de carro para ver o jogo. Nós viemos de carro para ver o jogo. Nosotros vinimos de auto para ver el juego. Nós viemos de carro para ver o jogo. A frase número 3, elas vieram de avião, ó, novamente, o meio de transporte, para a Colômbia. Ó, os países para nós são masculino ou feminino. E só tem 5 que são as exceções. Ó, para o Brasil, aqui, a Colômbia. Elas vieram de avião para a Colômbia. Estas vieram de avião para a Colômbia. Elas vieram de avião para a Colômbia. A frase número 4, ela não veio à aula porque está doente. Doente é enferma. Ela não veio, ó, aqui a V curta, né? Veio com bastante força na V, com os lábios, à aula porque está doente. A frase número 5, os turistas vieram conhecer a cidade histórica. Os turistas vieram conhecer a cidade histórica. Em espanhol, los turistas vieram a conhecer a cidade histórica. Os turistas vieram conhecer a cidade histórica. A frase número 6, minha avó, ou aqui a pronúncia avó, minha. Se fosse masculino, seria meu avô. Isso provoca muita confusão para a hablo hispano, né? Meu avô, minha avó, porque em português tudo tem gênero. Se tem a dúvida, eu também tenho um vídeo já preparado com os pronomes possessivos, que é muito importante. Ó, minha avó veio de visita e nos trouxe vários presentes. A pronúncia visita, uma S entre vogais, né? É a mesma pronúncia do Z. E trouxe, aqui como fosse uma S, vários presentes. Presentes, também uma S entre vogais, é o som da Z. Quem sabe inglês tem a mesma pronúncia. Minha avó veio de visita e nos trouxe vários presentes. Em espanhol, mi abuela vino de visita e nos trajo vários regalos. Minha avó veio de visita e nos trouxe vários presentes. A frase número 7. Estas bonecas aqui vieram de Pequim, na China. Ó, de Pequim, que é cidade, e na China. Bonecas são munhecas. Estas bonecas aqui vieram de Pequim, na China. Estas munhecas aqui vieram de Pequim, em China. Estas bonecas aqui vieram de Pequim, na China. E a última frase do verbo vir, né? Aí vamos com o verbo ver. Ó, a frase número 8. Faz 10 anos que vim morar em Belém do Pará, no Brasil. Ó, morar é viver, ó. Faz 10 anos que vim morar em Belém, na frente de cidade em Belém, do Pará, né? O nome do estado lá do norte do Brasil, divisa com a Amazônia, né? No Brasil. Há 10 anos que vim a viver a Belém de Pará, em Brasil.
Faz 10 anos que vim morar em Belém do Pará, no Brasil. Ó, agora vamos ver as frases com o verbo ver. O verbo ver é colocar atenção. Ó, a frase número 9 com o verbo ver aqui no pretérito perfeito. Eu vi muitas meninas caminhando na rua ontem. Meninas ninhas, né? Eu vi muitas meninas caminhando na rua ontem. Eu vi muitas niñas caminhando em la calle ayer. Eu vi muitas meninas caminhando na rua ontem. E a frase número 10, vimos a Dilma, ó Dilma, o L diante de uma consoante é o som de uma U, na festa, mas, que é o pero, né? Não tivemos a oportunidade de falar com ela. Nós vimos a Dilma na festa, mas não tivemos a oportunidade de falar com ela. Nosotros vimos Dilma en la fiesta, pero não tuvimos la oportunidad de hablar com ella. Nós vimos a Dilma na festa, mas não tivemos a oportunidade de falar com ela. E a frase número 11, vocês viram a entrevista do cantor Roberto Carlos na televisão? O nosso rei, né? Vocês viram a entrevista do cantor Roberto Carlos na televisão, né? Ustedes viram a entrevista del cantante Roberto Carlos em la televisión? Vocês viram a entrevista do cantor Roberto Carlos na televisão? E a última frase, né? A 12, nós vimos a nossa vizinha na rua fofocando. Ó, que legal, né? Fofocar é chismear. Para nós o verbo é um verbo, fofocar, né? Nós vimos a nossa vizinha, ó, vizinha, tem a mesma pronúncia que é escrita com Z, com uma S entre vogais, né? Na rua, fofocando. Nosotros vimos a nuestra vecina en la calle chismeando, né? Nós vimos a nossa vizinha na rua fofocando. Ó, muito obrigado pela aula de hoje. Deixe seu like, deixe seus comentários, né? E é muito importante para quem aprende um idioma, eu estou estudando inglês e italiano devagar, que estudar as estruturas é muito importante isso. Quando você aprender as estruturas, você aprende a falar. Obrigada, tá?